Meus amores, tudo bem? Eu espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal Batata Frita com Giló. Hoje a nossa história vai falar de um rapazinho bem pequeno. E ele foi muito importante na história, porque Deus tinha o escolhido para ser rei de Israel. Sabe quem é? Pensa um pouco aí. Ainda não sabe? Então vamos descobrir na história. Então, vamos à história. A nossa história de hoje vai estar em 1 Samuel 16 e 17 e vai contar a história de Davi. Então, vamos começar? Davi era um belo rapaz, muito saudável e inteligente, e era o mais novo da sua casa. Ele tinha a função de cuidar das ovelhas do seu pai. Ele era muito cuidadoso com as ovelhas e também muito talentoso com a sua harpa. Lá no campo, ele tocava mais belos hinos e salmos. Um dia, Deus falou com Samuel, que era o profeta de Israel naquela época. Ungir o novo rei, porque o rei Saul estava fazendo coisas mais perante a Deus. E indicou a casa de Jessé. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, viu os irmãos de Davi, e eles eram guerreiros, fortes. E Samuel olhou e falou: este deve ser o rei de Israel. Mas Deus não queria ungir os irmãos de Davi. Ele queria ungir Davi. E como sempre, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Então Samuel pediu para Jessé buscar o seu filho. Então Deus falou para Samuel: é este mesmo, unja-o. E Davi foi ungido o novo rei. Davi não se tornou rei imediatamente, porque era necessário que ele aprendesse algumas coisas antes de assentar-se ao trono. Passou-se um tempo, e o exército dos filisteus queriam lutar contra o exército de Israel. Os filisteus trouxeram um homem chamado Golias, que tinha quase 3 metros de altura e estava com capacete e armadura de bronze e tinha uma lança enorme. E Golias zombava do povo de Israel e do Deus Todo-Poderoso. O povo de Israel e o rei Saul ficaram com muito medo. Davi ouviu o que o Golias estava fazendo e foi até o rei Saul pedir para lutar contra ele. O rei Saul disse que Davi não poderia lutar, porque ele era jovem e não tinha experiência em guerra. Porém, Davi disse: eu já lutei contra leões e ursos para proteger as ovelhas do meu pai. Então Saul deixou que ele lutasse, mas com a armadura do rei. Porém, ficou tão grande e pesada que Davi nem conseguia andar. Então Davi tirou toda a armadura e pegou seu bastão
e escolheu 5 pedras e pôs na sua sacola, e pegou a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Quando Golias viu que Davi não passava de um rapaz fraco e pequeno, ele começou a zombar dele e lançou maldições sobre Davi. Porém, Davi disse: Você vem contra mim com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. Então Davi colocou uma pedra na sua funda e girou, e girou, e girou bem forte, e a pedra atingiu a testa de Golias, que caiu ao chão. Assim, a vitória foi do povo de Israel, e foi a primeira lição que Davi precisou aprender antes de ser rei de Israel. Na história, a gente conheceu Davi e viu que ele era pequeno, mas que ele era forte e inteligente. Então, hoje você vai pensar nas suas qualidades e no seu defeito. Ah, tia, qual é a minha qualidade? Não sei. Certamente você deve ter um talento, algo que você faz bem. Isso é uma qualidade. E alguma coisa que você não faz, né? Muito legal. Uma coisa que te dá medo. Pode ser também uma fraqueza. Então, você vai pensar e vai escrever em uma folha de caderno, em algum pedaço de papel que você tenha. E aí, quando você fizer seu momento com Deus, que é importante, a gente tem que fazer nossos momentos com Deus, você vai orar e apresentar ao Senhor a sua qualidade e o seu defeito, para que Ele possa te ajudar a você melhorar e para você, não ficar com medo daquilo, porque Deus nos fez forte, igual Davi. Espero vocês no próximo domingo. Tchau!